Olá, estamos aqui novamente no AgriShow Labs, uma iniciativa da AgriShow com curadoria do Core Inovação, um hub de inovação agrícola para aquecer ainda mais o ecossistema da inovação. Em homenagem ao Dia Internacional das Mulheres, hoje temos um programa especial, o AgriShow para elas, quero dizer, para nós mulheres. As mulheres têm conquistado cada vez mais lugares de destaque em diversos setores da sociedade. No último censo do IBGE, em 2017 ainda, foi identificado quase 1 milhão de mulheres no comando de propriedades rurais do Brasil, no universo de 5 milhões de pessoas. Por outro lado, no ecossistema de inovação, segundo o Female Founders Report de 2021, o resultado surpreendeu negativamente. Embora nós já soubéssemos da desigualdade óbvia observada nos ambientes de inovação, a diferença é muito alarmante, é mais do que esperávamos. Menos de 5% das startups são fundadas apenas por mulheres, e somente outros 5% têm um time híbrido de fundadores. Para a gente entender um pouco mais esse cenário, hoje o nosso bate-papo é com quem está liderando no campo, na gestão, na pesquisa e na inovação. Para tanto, eu tenho o prazer de receber 3 grandes mulheres. A primeira é a Maria Antonieta Guazelli, proprietária e gestora de fazendas de produção de leite, café, soja, milho, sorgo e florestas de eucalipto. Ela é graduada em Tecnologia da Informação e, antes do agro, atuou por 30 anos em instituições financeiras. Tem especialização em marketing, gestão de processos, pós-graduação em gestão estratégica em agronegócios e faz parte do núcleo feminino do agronegócio. Temos também aqui a Alessandra De Cicino, graduada em agronomia, ela é especialista em gestão do agronegócio, com ênfase em gestão de riscos. Ela é mentora, consultora de alta performance em gestão de projetos no agro. Temos aqui também a doutora Cibele de Andrade Silva, que é diretora do Departamento de Apoio à Inovação para Agropecuária. O DIAGRO, né, no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento no MAPA. A doutora Cibele é engenheira química e advogada, com mestrado em propriedade intelectual e inovação, especialização em patentes. E ela atua em áreas de gestão da inovação e de propriedade intelectual há 15 anos, tendo passado por empresas privadas e públicas. Então, recebendo essas grandes mulheres que estão fazendo a diferença no cenário tanto da inovação como no agronegócio, eu vou começar abrindo a primeira pergunta para Maria Antonieta, que além de agropecuarista, é mãe de 3 filhos. Antonieta, eu notei na sua trajetória pessoal a necessidade de migrar, né, da área de TI, de instituições bancárias, para a gestão de fazendas. Eu imagino o quão impactante foi esse processo de transformação. Eu queria que você contasse um pouco para a nossa audiência quais foram seus maiores desafios e, se você puder complementar. Hoje eu percebi, dentro do processo da cultura da agropecuária REX, que vocês possuem fortes pilares, tanto na sustentabilidade, como na inovação, bem como um sistema de gestão bem participativo. Então, eu queria entender qual que é o impacto da liderança feminina na cultura da empresa, nessa cultura para inovação. Então, vamos falar tanto dos desafios, como o impacto da liderança feminina nesse ambiente cultural, né? Nas fazendas e na inovação. Oi, boa tarde a todos. É um prazer estar aqui participando desse programa, que é tão importante, vital, né, para o nosso negócio, que é a questão da inovação. Muito obrigada pelo convite. Então, falando um pouquinho dos desafios de sair do ambiente de São Paulo, um ambiente puramente corporativo, né, de instituições já consolidadas, e encarando gestão de fazendas, me tornando uma produtora rural, eu acho que o primeiro desafio foi o aprendizado de conceitos básicos de agronomia, veterinária, zootecnia e assim por diante, né? Eu não tinha nenhum conhecimento nessa área e é fundamental, a gente tem que entender. Então,
Acho que o grande desafio inicial foi aprender, basicamente. Depois, eu percebi a necessidade de uma mudança de posicionamento de toda a equipe, né? A equipe, não só o pessoal da fazenda, mas os meus colegas também, vizinhos, produtores, eles falavam, usavam a expressão assim: para quem que você entrega o seu leite, né? E eu falava para eles: eu não entrego para ninguém, eu vendo. Então, esse posicionamento de entregador para vendedor trouxe um conceito muito grande, foi uma revolução na fazenda, porque isso muda o comportamento de toda a equipe. A equipe começa a enxergar o conceito de cliente, né? Então, nós temos um cliente para o qual nós vendemos a nossa produção de leite, de café e de soja, e, portanto, nós temos que entender esse cliente, qual é o leite que ele precisa, qual é o café, qual é a soja, nós vamos buscar atender essa necessidade. Então, essa mudança foi bastante importante, obviamente bastante trabalhosa, né, porque é uma cultura, né, de muitos anos de ser produtor e entregador, para uma cultura de sermos vendedores. Então, eu acho que isso mudou muita coisa na fazenda, mudou toda a dinâmica. E o outro grande desafio que eu posso enumerar também é essa questão que você comentou da sustentabilidade, né? Levar esse conceito para as pessoas, e aí levar, ele não pode ser imposto, né? Nós temos que, entre aspas, vender esse conceito para que as pessoas absorvam. E aí, sustentabilidade, a gente tem que olhar do ponto de vista ambiental, que é preservação do nosso planeta, da nossa terra, da nossa água, da nossa fauna, nossa flora, mas nós temos que olhar também sobre o ponto de vista social, que aqui, quando eu falo sustentabilidade social, eu estou falando de muito além do que o RH, é muito mais do que isso, é uma responsabilidade social com as pessoas que estão conosco, com toda a família. Nós temos na fazenda as pessoas que moram, que residem na fazenda, então tem toda uma questão social que nós temos que cuidar, e a questão da sustentabilidade econômica, óbvio, porque se nós não tivermos uma estrutura econômica, simplesmente a gente, com certeza, terá alguns impactos do ponto de vista econômico, financeiro e assim por diante. Então, esse tripé da sustentabilidade é algo que a gente tem que estar sempre cuidando, sempre tendo ações, reciclagem, de treinamento e etc. Falando um pouquinho agora que você pediu de liderança, Fernanda, eu acho que o perfil feminino, de uma forma geral, se encaixou como uma luva para o setor do agronegócio. É incrível como as características femininas elas se encaixam muito bem para a necessidade desse setor. Então, a gente pode olhar desde uma pesquisa publicada o ano passado pelo professor Tejon, onde ele lista 7 virtudes, né, das mulheres do agronegócio, aí ele fala de liderança, resiliência, a velocidade no trabalho, a facilidade de comunicação, que é vital, né, para o nosso negócio, o empreendedorismo, a afetividade, a responsabilidade. Eu acrescentaria também uma característica que nós temos, que é a gente consegue cuidar de vários assuntos ao mesmo tempo. Eu chamo isso de multitarefa. E o agro, ele demanda esse tipo de comportamento. O agro é multitarefa. Nós lidamos com questões técnicas, agronômicas, de saúde animal, aí a gente vai para todas as disciplinas de administração, RH, finanças, fiscais, a parte contábil, a gente chega até as engenharia civil, elétrica, porque é óbvio, todas as obras, todos os investimentos na fazenda, a gente tem que ter um entendimento mínimo, né, de o que é uma engenharia civil, o que é uma engenharia elétrica, e todos essas questões, esses conhecimentos, ao mesmo tempo. Então, eu acho que esse perfil de conseguir fazer muita coisa ao mesmo tempo se encaixa também muito bem. E a inovação, ela vem de encontro
a esse dinamismo, né? Eu vejo a inovação sempre, quando se fala em inovação, a maioria das pessoas liga isso à tecnologia, a uma nova tecnologia, um novo equipamento e assim por diante. Mas inovar significa fazer diferente. Então, até mesmo um manejo que a gente pode considerar simples, quando você encontra uma forma de fazer melhor aquilo, mais rápido, mais bem feito, com mais segurança, etc., isso é uma inovação também. Então, esse dinamismo feminino, a inovação vem nos ajudar, porque a gente também tem uma vontade de sempre fazer o melhor da melhor forma. Então, acho que foi uma conjunção dessas características, né, que mostra aí o quanto a gestão feminina no agro vem crescendo. A cada ano nós temos um novo censo e a cada ano cresce mais, porque as coisas se encaixaram muito bem no nosso perfil. É dessa maneira que eu enxergo. São pérolas, essas pérolas que você compartilhou conosco, e eu acho incrível, assim, colocar nessa nobreza o valor da venda, e eu acho que esse tipo de conhecimento é muito importante para quem está disposto a trazer inovação para o agro. Às vezes a gente percebe nas startups um comprometimento muito grande com o produto, mas um comprometimento com o usuário menos atento, né? Então, com a experiência do cliente, com a experiência ali de todo o processo, tanto do consumidor final, mas toda a cadeia que vai implantar ali soluções, sejam tecnológicas, sejam soluções de gestão, né? Muito, muito interessante. Muito obrigada, Antonieta. Seguindo, então, na área de gestão, gostaria de saber da nossa agrônoma, da Alessandra, quais são os maiores desafios culturais? Vamos pensar em cultura, para ela conseguir implementar consultoria e mentoria de alta performance, conduzido por uma mulher, e a mudança de cultura para que as empresas, né, principalmente as fazendas mais tradicionais, consigam, de alguma forma, ficar mais abertas para os programas de inovação aberta. Como que você sente na prática, Alessandra? Obrigada pela pergunta, Fernanda. Quero também aqui cumprimentar essas mulheres incríveis, né? Está sendo já uma aula aqui com a Maria e também aqui com a Cibele. Também agradecer a todo mundo que está nos acompanhando. E para a gente falar sobre esses temas, né? Que é nesse dia tão importante do Dia Internacional da Mulher. E vou aqui enaltecer as palavras da Maria Antonieta, porque realmente é uma transformação, né? Então, o que a gente vê nessa evolução, eu vou trazer os últimos 22 anos, que é o período que eu estou no agronegócio, é incrível a transformação. A gente vê agronomicamente a evolução técnica, da biotecnologia, de toda a evolução de manejos, de produtividades, mas vamos falar na parte de gestão, né, que eu sou apaixonada por essa área, e trazendo até mais recente, vamos pegar os últimos 10 anos, nós estamos vivendo essa transformação. E os últimos 5 anos, não tem como a gente desgrudar a inovação com a gestão da presença e a entrada das mulheres em todo esse processo, de uma forma mais pujante, de uma forma mais protagonista. Então, os principais desafios, ao meu ver, como você colocou até na própria pergunta, é o tradicionalismo que a gente ainda encontra. Então, eu vejo que é um processo. O agro, ele ao mesmo tempo que é um setor altamente tecnológico, né? Vídeo quando nós vemos a parte de maquinários, a parte de lançamentos de proteção de cultivos, de crop protection. Então, ela vem com uma tecnologia que passa por décadas, né, por anos para ser implementada, e a gente percebe uma adesão muito forte do campo. Por quê? Porque o produtor tem um direcionamento, os produtores em geral, né, produtores e produtoras, cada vez voltado para o quê? Para um aumento da performance de resultados, de produtividade, de redução de despesas. Só que quando a gente começa a trazer a inovação, ela ainda assusta conforme o formato que nós abordamos. Então, e quando ele entende que a inovação vem para simplificar algo que inclusive já pode ser simples, mas um formato de fazer um processo diferente, encontrar ferramentas que vão trazer mais resultados efetivamente,
eles percebem que a inovação ela pode ser feita em todas as etapas, dentro da porteira, fora da porteira. E aí ele começa a perceber que ele pode ser inovador, que o produtor, ele já é, os produtores e produtoras, eles já são empreendedores, né, naturalmente, são empresários do campo, mas a inovação, ela vem preencher essas lacunas, né, para esse aumento, essa melhoria. E aí a questão da presença da mulher da gestão, e aí a gente tem os novos essas novas realidades, que nós ainda somos poucas mulheres na liderança, por volta de 30% de mulheres são da gestão, né, conforme também utilizando essa referência do último censo que nós temos. Então, se nós pararmos para pensar, está em uma gradativa evolução, mas ainda tem muito espaço para nós aumentarmos a presença. Eu acredito que quanto mais integrada, melhor, porque eu vejo que essa diferença do formato de identificar, de analisar, de trabalhar, só soma resultados para o agronegócio, em sistemas com homens e com mulheres. Então, o desafio mesmo é, primeira abertura para entender que inovação, ela não é difícil, muito pelo contrário, ela vem para facilitar, que a presença das mulheres na gestão, ela é uma realidade, né? E o que a gente precisa agora é só de estudos para comprovar que, no meu ponto de vista, esses 30% de 2017 hoje estão, né, com certeza já deve ter aumentado pelo menos para uns 40%, que eu ouso afirmar, mas uma pesquisa para comprovar vai ser super importante para nós, e que esse é o futuro que já é presente, né? Porque nós vemos aí as mulheres encorajando, conhecendo, se capacitando cada vez mais para estarem lado a lado nessa gestão, assim como histórias e cases que nós temos no Brasil inteiro, e também atrair para novas gerações virem fazer parte de toda essa transformação. Então, essa, né, seria uma introdução dessa parte da gestão. E o desafio que a gente tem, mas eu vejo que ela está melhorando bastante, é justamente pelos resultados que a gente entrega. E aí eu vou fazer um comparativo com a parte técnica. 18 anos, quando eu comecei lá atrás, no ano de 2004, no campo, eu era uma das raras mulheres que iam visitar propriedades rurais no campo. Eu conto, gente, não dava uma mão, não dava nem a mão direita, muito menos as duas mãos. Ou seja, era menos de meia dúzia de mulheres que faziam esse trabalho ali em meados de 2000, na região que eu atuava, em Balsas do Maranhão, na região do Matopi. Hoje, e eu faço lá um acompanhamento com muitos profissionais na parte de mentoria de alta performance, nós já temos, assim, um número de cada 10 profissionais, 6, ou seja, 60%, 50% está muito equalizado. Presença dessas mulheres no campo. Então, as equipes estão mais diversificadas e hoje nós temos essa presença. Então, o próprio mercado recebe muito melhor e as empresas já entendem e contratam essas profissionais, e que não era a realidade. Eu falo que eu vim acompanhei com a botina no pé toda essa evolução, né, em equipes onde nós éramos a extrema minoria e conseguimos trilhar, ajudar a pavimentação, que ainda está em processo, para a participação dessas mulheres, né, tanto na parte técnica e que na gestão, quando a gente evolui aí para o topo da pirâmide, ainda tem muito a se conquistar, né? Vide a presença das mulheres nos conselhos administrativos, empresas que já implementam governança, como nós temos ainda uma grande composição para ser desenvolvida. Mas eu acredito muito, e o agro está muito mais maduro para esse momento, né? Então, vendo assim, nomes fortes, confirmando essa posição, realmente só reforça que esse é o caminho e que reflete aquilo que a gente vê no dia a dia, inclusive nas mentorias de alta performance. E na parte da... mesmo... Desculpa, pode ir. Isso, só ia fazer aqui a conclusão, que é na parte da linha da mudança cultural, né? A resistência dos produtores na parte de programas de inovação aberta. E nesse ponto eu gosto muito de reforçar a importância das novas gerações nesse equilíbrio, porque, como eu falei assim, tecnicamente os produtores eles estão muito aptos a aderirem uma semente a um produto, a um lançamento, a uma linha nutricional de manejo, a falarmos de perfil de solo. Então, caracteres agronômicos têm uma adesão muito, muito, muito natural, né? Mesmo que seja algo novo. Vamos pegar grandes viradas, né? A mudança do convencional para o transgênicos, depois a gente trabalhar com agricultura de precisão, né? Então, todos os grandes ciclos técnicos, a gente teve uma adesão grande do campo. E quando a gente fala em inovação, realmente
o pessoal às vezes fala, mas a inovação ela não se encaixa. Gente, por isso que esse é o bacana, a inovação ela se torna personalizada. Eu acredito que a Cibele vai falar muito sobre isso, né? Porque cada realidade, cada negócio, cada empresa rural, ela tem suas demandas e a gente consegue sim identificar, diagnosticar, recomendar e aderir a essa tecnologia, porque a inovação ela é totalmente flexível e as startups, então, para mim, elas vêm cumprir, né, um papel incrível de solucionar essas dores, porque eles focam muitas vezes onde a gente nem consegue imaginar. E aí eu fico muito feliz com as novas gerações, que eles realmente pensam bem fora da caixa. Então, a gente nota aí um grande desafio, né, para as startups, assim, para os rincões desse enorme país, com tanta diversidade, não só de cultura, mas diversidade estrutural. Quando a gente pensa em agronegócio, tem o pequenino lá, agricultura familiar, temos as grandes fazendas, né? E a gente pensa que, de repente, é muito importante esse estímulo de soluções que possam abraçar essas diversidades, esses grandes desafios. E agora, então, a gente indo, né, conversando direto para quem dirige a inovação no mapa, quem está lá liderando, quem está cuidando das políticas públicas. Doutora Cibele, conta para a gente quais são os maiores desafios nesse aspecto, para as políticas públicas que sejam benéficas para a agropecuária e que integrem a inovação, a propriedade intelectual e outros mecanismos, né, que agreguem valor para esse contexto riquíssimo que nós temos de bioeconomia no nosso país. E como que a gente pode também fazer com que o agricultor perceba que a propriedade intelectual pode impactar positivamente as estratégias das empresas e das startups dentro do agronegócio? Muito bom. Antes de mais nada, é uma satisfação ter essa aula aqui com todas, né, nesse momento tão especial de valorização e reconhecimento, né, da posição da mulher na gestão e na contribuição dos múltiplos processos nos quais a gente atua. Então, agradeço muito o convite, cumprimento a todas. Ouvi a Maria Antonieta, que é originalmente da área de TI, mostra uma coisa que eu acredito muito, que é a questão de que o agro é cada vez mais multidisciplinar, né? E ouvir a experiência da Alessandra da mesma forma, colocando essa questão, né, do trato, da relevância de se aproximar do produtor rural, é uma aula aqui para mim, acima de tudo. Então, eu queria começar colocando que os grandes desafios, né, no contexto de inovação agropecuária de uma forma mais abrangente, eles dizem muito respeito a essa questão de que a velocidade das coisas é cada vez maior e o tema é cada vez mais multidisciplinar. Nosso time aqui da inovação no Ministério da Agricultura acredita, a gente fala muito essa frase, de que as maiores inovações e revoluções do agronegócio, de agora em diante, não vão vir das ciências agrárias, vão vir da tecnologia da informação, vão vir de talvez da biotecnologia, mas as ciências agrárias vão dar um suporte, como sempre, mas a cada vez mais multidisciplinar. E quando a gente fala de tecnologia da informação, é importante a gente falar desse timing, né, do agronegócio, de tudo que o rodeia, e de todas as questões de inovação maiores do que ele, que mostra que as coisas acontecem de uma forma cada vez mais veloz, né? Se a gente tem aqueles dados que muitos conhecem, né, o tempo para que cada tecnologia atingisse aí 50 milhões de usuários, né? Se a gente coloca aí, o avião levou 64 anos, o computador levou 14 anos, quando a gente entra em redes sociais, Facebook, Instagram, chegou a 3, 4 anos. E hoje a gente tem jogos, aplicativos que em poucos dias atingem o que se demorava, né, décadas para atingir em tecnologias anteriores. Isso não vai ser diferente no agro. Então, é um desafio, quando a gente fala do componente digital, da inovação no agronegócio, lidar com essa transversalidade e com a velocidade com as quais as coisas vêm ocorrendo. E no contexto assim de bioeconomia, de sustentabilidade, a gente também tem muitos desafios, mas eu diria que tem muito mais oportunidade quando a gente fala de Brasil, quando a gente fala de biodiversidade. Um dado da área de inovação também que a gente gosta de frisar e que poucas pessoas reconhecem,
A gente sabe, por exemplo, que nós estamos no Brasil com a maior biodiversidade do planeta. Mas se a gente for para a nossa base alimentar, o nosso arroz com feijão de todos os dias, e falar em termos de mundo, apenas 9 espécies respondem por 70% dos cultivos no mundo. São só 9 espécies. Eu estou falando aí, né, de mandioca, eu estou falando, né, da soja e de várias outras espécies, mas são só 9, respondem por toda a nossa base alimentar em 60%. Então, vejam que a gente tem um potencial tremendo de inovar a partir da nossa própria biodiversidade. Conhecer melhor as espécies para diversificar essa base alimentar, trabalhar não apenas com preservação, mas com conservação, bancos de germoplasma, para que a gente tenha aí elementos materiais com origem na nossa própria biodiversidade, para desenvolver aí, quem sabe, produtos biológicos diferenciados para substituir agroquímicos ou complementá-los, para desenvolver não apenas novos alimentos, mas ingredientes para a composição de alimentos. Então, a gente tem desafios, mas temos também inúmeras oportunidades aí quando tratamos de bioeconomia. E uma coisa muito importante para colocar também na seara de inovação, como a própria Maria Antonieta falou de sustentabilidade, do nosso ESG, né, a sigla que vem sendo cada vez mais falada, né, sustentabilidade no contexto de governança da parte sustentável e também da parte social, a gente tem um potencial tremendo no Brasil, porque os nossos sistemas produtivos, o agricultor, ele é um grande empreendedor. Ele trabalha de uma forma que precisa acompanhar uma legislação ambiental que é bastante, né, severa, nós conhecemos, ele respeita essa legislação. A gente já tem vários produtos num contexto aí carbono neutro, já tem carne carbono neutro, carne baixo carbono. A nossa empresa brasileira de pesquisa agropecuária, na qual eu também atuei, né, já vem desenvolvendo aí uma soja de baixo carbono. E temos vários sistemas produtivos onde você tem elementos ali de sustentabilidade. E a gente precisa aprender a cada vez mais capturar esses elementos, traduzir, quem sabe, num selo ou em uma forma de comunicar, para que isso tenha um maior valor agregado no mercado. O mercado internacional demanda cada vez mais certificações, por exemplo, de produtos que venham de sistemas de origem sustentável. Mas a gente tem um potencial enorme para que os agricultores possam tangibilizar a sustentabilidade que eles já usam e transformar isso em valor agregado para o mercado externo e também para a nossa própria sociedade. Um exemplo que eu gosto muito de mencionar nessa seara, a gente fala aí de chocolate, né, de café. Nós somos grandes exportadores, mas a gente importa café gourmet, a gente importa café em cápsula. E se a gente tivesse, né, esses produtos com já um acompanhamento, né, da mesa, da semente ali com o produtor até a mesa, demonstrando esses aspectos de sustentabilidade, eu já tenho um valor agregado saindo do Brasil. Então, eu não vou só exportar commodity, eu vou exportar sustentabilidade. E esse é um potencial, é um desafio, mas é também uma oportunidade muito grande no Brasil. E até encaminhando para o assunto, né, da propriedade intelectual, mas antes de falar dele, eu também gosto de mencionar que no Ministério da Agricultura, a gente trabalha dentro desses desafios, que não são só os da bioeconomia, em 5 grandes áreas que traduzem toda essa multidisciplinaridade e também a velocidade com a qual a área de inovação trabalha. São 5 grandes eixos. Eu trabalho com sustentabilidade mesmo, né? Nós temos aqui vários programas que lidam com descarbonização, né, com ações relacionadas à mitigação das mudanças climáticas. Eu tenho o segundo eixo de bioeconomia propriamente dito, né, que lida com essa oportunidade a partir da biodiversidade de interesse aí para a agricultura. Eu tenho também o eixo de inovação aberta, né? Temos aqui um amplo mapeamento e acompanhamento das startups que a gente chama de agritechs, né, que são várias, tiveram um crescimento aí na pandemia de uma agritech por dia em diversas áreas do conhecimento. A gente vai ter um portal unificado no Ministério da Agricultura para falar mais sobre as questões de inovação aberta. Então, sustentabilidade, bioeconomia, inovação aberta. Um quarto eixo, que é o eixo de food tech, que é o eixo dos alimentos do futuro, da cadeia da agroindústria, onde podemos ter muitos elementos de agregação de valor, como esse exemplo que eu mencionei, né? Parar de só exportar café commodity e começar a exportar, não usando o café como um mero exemplo, mas isso serve para vários outros produtos, exportar sustentabilidade, né? Exportar aí um made in Brasil de uma forma que isso se traduza cada vez mais em sustentabilidade.
E o quinto eixo, né, é o eixo do digital, justamente da agricultura digital, que nós entendemos que vai ser, sem sombra de dúvida, uma das áreas do conhecimento que mais vai dar suporte para as próximas revoluções no agro. E aí a gente tem desafios de toda sorte, né? Desafios que passam tanto por tecnologias de ponta que eu vou precisar desenvolver, drones, o 5G chegando, mas chegando no campo de uma forma, digamos, um pouco, né, menos veloz do que a gente gostaria, mas que está trazendo inúmeros benefícios com outras tecnologias de internet para o campo, e que vão trazer desafios no contexto de usar drones, usar sensores, trabalhar com massas de dados cada vez maiores que vão auxiliar o produtor na tomada de decisão, mas eu tenho o desafio da internet no campo, básico, que eu preciso também enfrentar, levar sinal de internet onde não tem, que o produtor rural também sofre. Então, a gente atua, eu coloco muito o exemplo do digital, porque realmente é uma agenda prioritária aqui, que dá suporte aos demais eixos da sustentabilidade, da bioeconomia, do food tech e da inovação aberta, mas a gente tem essa presença e preocupação de traduzir esses eixos para o produtor rural. Uma coisa que a Alessandra também comentou, quando a gente chega no produtor rural, uma startup, às vezes o pessoal questiona, eles não falam a mesma língua, o produtor rural é resistente. Eu vejo sobre um outro aspecto, a régua do produtor rural é muito mais alta. Startup quer se aproximar do produtor rural, ela tem que resolver uma dor profunda dele, porque o produtor rural, a régua dele, ela é tão alta, porque se ele investir numa tecnologia que eventualmente não dê certo, ele não está comprometendo um mês, ele está comprometendo a renda do ano inteiro seguinte. Então, a régua é alta. Se a régua é alta, a gente precisa também subir a régua da tecnologia e fazer esses dois se conversarem cada vez mais para que as dores sejam sanadas por esse rol de startups, de agritechs que a gente tem, que é cada vez, né, mais robusto e que vem cada vez mais provendo soluções. Mas a gente fala muito para as startups, não é que o produtor não quer te ouvir, é que a régua dela é alta e você realmente tem que, né, mostrar o seu valor. Então, eu queria colocar esses pontos, e na seara da propriedade intelectual, ela acaba sendo uma ferramenta, né? Propriedade intelectual está na gôndola do supermercado, pode se materializar nas certificações, nas marcas de produto, nas marcas de serviço, e bem como em diversas outras imagens que a gente vê, mas está nas patentes, está nas discussões com a startup e a universidade, com a startup e a empresa privada. A gente vê isso em diversos setores no âmbito do agronegócio. Mas o que se traduz para o consumidor acaba sendo as imagens, os selos. E os selos, seja a certificação, seja uma marca de produto ou de serviço, cada vez mais os produtores, as associações, as cooperativas, o uso de indicações geográficas, que é uma outra forma de selo, cada vez mais a gente precisa disseminar isso junto aos produtores, porque é uma forma de quê? De você traduzir numa imagem, empacotar essa sustentabilidade com a qual ele trabalha. E aí vão existir vários mecanismos para isso. Mas propriedade intelectual nesse cenário é uma ferramenta, né, para o objetivo maior, que é a inovação no agro, né, dentro desses 5 eixos que eu quis mostrar rapidamente para vocês aí, da sustentabilidade, da bioeconomia, da inovação aberta, do digital e do food tech, mas colocar que, acima de tudo, o nosso grande cliente é o produtor rural e a gente precisa traduzir, né, das startups, da inovação aberta para eles, porque não é resistência, a régua é alta e a gente precisa acompanhar isso e fazer com que, a partir disso, o nosso agro seja, né, cada vez mais forte como é e cada vez mais inovador. Então, esses eram os pontos que eu queria colocar aí na pergunta, Fernanda. Muito obrigada novamente aí pela oportunidade. Muito bacana isso, Cibele. Então, a gente vê que há necessidade aí de um amadurecimento na hora de entrega de soluções para talvez as startups compartilharem um pouco mais as responsabilidades aí com resultados, né? A gente tem uma demanda externa fortíssima, acho que tanto do consumidor final, mas como dos mercados internacionais e nacionais, para os conceitos de sustentabilidade. Acho que isso é uma crescente que não retroage mais, mas, ao mesmo tempo, a gente percebe que tem uma demanda orgânica, né? De recursos naturais mesmo, que a própria fazenda, o próprio solo, ele vai acabar trazendo ali soluções biotecnológicas, e isso, como cidadã brasileira, me faz muito feliz, assim. Às vezes, saber que o nosso país pode estar no protagonismo, no pioneirismo, né? A gente vê aí tanta oportunidade agora com carbono neutro, carbono zero, mas eu sinto muito que ainda falta esse azeitamento na comunicação.
Porque às vezes a resistência ela é criada não pelo conceito em si, mas porque o conceito, ele muitas vezes ou ele é imposto ou ele é mal digerido, e eu acho que as mulheres realmente podem fazer muita diferença nesse processo aí de trazer a comunicação, de trazer a gestão, de acolher as dúvidas, as incertezas, né? Como a gente observa que no ambiente da inovação ainda a gente tem uma diferença muito grande do protagonismo feminino, como uma mensagem final da nossa live, o que vocês poderiam falar como estímulo para as mulheres que querem empreender na inovação, no agro e assumirem ali, porque um dado que é interessante, né, que as startups, 5% praticamente são fundadas por mulheres, mas as que são, tem 25% de resultado positivo dentro do mercado, né? Então, a gente percebe que tem entrega, que tem resultado. Então, acompanhando a sequência, Antonieta, Alessandra, Cibele, vamos dar um estímulo para a mulherada para a inovação. Fernanda, eu vejo da seguinte maneira, o ponto aí é o acreditar na nossa capacidade. Eu acho que a entrada das mulheres no agro, e aí no agro eu estou falando em toda a cadeia do agro, não só dentro da porteira, mas também fora da porteira, foi com muito esforço. Né? Você conversa com todas as mulheres que estão hoje no agro, todas têm uma história para contar, uma história de superação, e com muito esforço para que tudo desse certo. Mas eu vejo também nessas histórias que talvez o maior de todos os nossos esforços para estarmos no agro tenha sido conosco mesmo, sabe? Algo interno dentro de cada uma de nós. Então, eu acho que a inovação e a criação exigem coragem, né? Coragem de fazer diferente, de ousar. E essa coragem ela vai nascer a partir do momento em que nós acreditarmos em nós mesmos, tivemos essa segurança. E eu acho que agora só falta esse pedacinho aí do agro para a gente se sentir mais à vontade, entre aspas, que é essa área das startups. Então, a minha mensagem, o que eu vejo é o acreditar. Fiquei até arrepiada com as suas palavras. E dando sequência, né, assim, a mensagem, né, o que a gente vai deixar aqui para cada ouvinte, toda a audiência que está aqui acompanhando, primeiro eu acredito muito no fator da comunicação. Então, também toda essa transformação que a gente vê mais recente, e o recente são breves 5 anos, né, que a gente está com essa presença tão reforçada, né, tão mais presente das mulheres, veio muito a partir da coragem, né, reforçando também o que a Maria Antonieta falou, de termos voz, né, de acreditarmos no nosso trabalho, porque muitas estão, inclusive, há muitos anos dentro dos processos, dentro dos negócios familiares, construindo a sua história. Mas a partir do momento que a gente começou a ter one voice, né, uma voz única, cada uma encorajando, construindo, essa voz ela foi ficando fortalecida. E não existe mais um agronegócio sem a gente falar na presença da mulher. Então, eu acredito que é uma transformação cultural, social muito forte. Fora todo o crescimento que o agronegócio tem devido a essa participação. Inclusive, saiu um estudo recente de que a presença das mulheres, elas promovem, inclusive, um acréscimo de 5% no resultado. E onde as empresas precisam ter, né, as propriedades, as empresas, todo empreendimento do agro e fora do agro precisa ter resultado, é a última linha, é a rentabilidade da viabilidade econômica do processo, além de todos os pilares que sustentam. Então, para deixar a palavra que eu quero deixar é acreditem, conquistem, e que nós estamos hoje num momento em que é muito bom poder ter a nossa voz, mas poder ouvir tantas histórias, que a gente sai daqui muito mais fortalecida, encorajada a construir para as próximas gerações, a das nossas filhas, das nossas futuras netas, e tantas outras gerações, elas vão ver que muitas mulheres construíram. Então, e as startups, né, precisam, acho que essa inovação, ela está aberta para esse momento. E agora a Cibele vai deixar as últimas palavras. Perfeito. Bom, acho que o desafio aqui mesmo é falar depois de tanta gente, né, competente.
Mas o que a gente queria deixar para as mulheres, né, a gente ter uma visão de que no agro, né, tem alguns dados que mostram que não somos poucas, né, mas podemos ser ainda mais. A gente administra aí, em termos de cargos de gestão no agronegócio, conforme o IBGE, cerca de 20% de cargos. Isso significa 30 milhões de hectares no país, né, são quase 10%. Mas pode ser ainda maior. Mas eu queria colocar 3 pontos de incentivo e deixar uma mensagem final que eu ouvi de uma gestora que eu admiro muito, que é a Paula Haraca, é de outra área, não é do agro, mas é uma liderança feminina bem importante. Primeiro, esse aspecto da comunicação, né? A gente pode conseguir, inclusive, associar todas essas questões de sustentabilidade com a competência da comunicação para traduzir isso numa mensagem internacional cada vez melhor. O segundo é que muitas vezes nos cobramos muito, né? Nos cobramos que tudo esteja, digamos que como gestoras a gente consiga agora dar uma resposta para um problema que chegou há 5 segundos atrás. Existe um processo que a gente precisa, né, respeitar e dar essa resposta, e temos toda a competência para isso. Então, precisamos, às vezes, também pensar, dosar a própria cobrança interna para trabalhar de forma cada vez mais assertiva, que já está na natureza das mulheres serem excelentes gestoras, e com isso também ter um olhar empático entre as mulheres, né, no âmbito do próprio agronegócio, cada vez mais, né, nos fortalecermos. Tem vários grupos aí, como foram mencionados, que a Maria Antonieta participa, que a Alessandra participa, eu também, mas cada vez mais fortalecer esses grupos para trocar experiências e fazer com que esse crescimento da posição, especialmente de gestão no agro, seja cada vez maior, e que a gente conheça entre nós nossas competências, até mesmo, né, para aprender umas com as outras. Então, eu queria deixar também essa mensagem, e uma frase que eu ouvi que eu acho muito importante é que a gente pense que em qual dos dois posicionamentos a gente quer estar, né? O nosso presente, ele determina o nosso futuro, ou é onde a gente quer chegar que determina o nosso presente? Não, é onde a gente quer chegar que determina. A gente consegue ser, né, cada vez melhores gestoras, e com isso a gente trabalha hoje para isso, em conjunto aí com nossas pares, né, e nos fortalecendo. Então, uma palavra-chave maior aí de união, aprendizado mútuo, para que a gente avance em comunicação, né, nesse olhar empático no âmbito da gestão da mulher, para que a gente consiga, né, ter cada vez mais posições de gestão e posições assertivas. Então, é uma grande satisfação ter feito parte aqui desse painel para passar essa mensagem, né, e para também permanecer à disposição para que a gente possa cada vez mais ter mais mulheres no agro e defendendo a bandeira da inovação. Nossa, pessoal, foi uma honra ter esse bate-papo, essa experiência com vocês, trazer essa referência para outras mulheres, pegando experiências aí em áreas que se complementam, mas que têm histórias e trajetórias diferentes. Agradeço demais a presença, Maria Antonieta, Cibele, Alessandra, muito obrigada por essa generosidade para compartilhar, né, essa vivência concreta. Tenho certeza que esse conteúdo é de estimado valor para o ecossistema de inovação. E é isso. Agora queremos encerrar esse bate-papo. É uma pena que estava tão agradável, com 2 convites. Primeiro, para que a nossa audiência continue acompanhando a nossa jornada de conteúdos, que está riquíssima. Segundo, que venham acompanhar o Prêmio AgriShow de Startups, que vai selecionar as 10 melhores startups agrícolas do país. E destas 10 melhores, na Feira AgriShow, nós vamos ter o Demo Day ali, convite de todas essas startups para selecionar a melhor startup agrícola do país. E atenção para as startups, né, agrícolas, pecuárias e de áreas correlatas, fica o convite de inscrição para participar do prêmio. O link de inscrição está aqui no conteúdo, nos comentários desse vídeo. E finalizamos assim, com vontade de ficar um pouquinho mais, agradecendo muito a presença de vocês. Muito obrigada.